considero o Wagner um dos melhores homens da minha equipe nesses 8 anos. Será que o Wagner foi enganado? O Wagner disse para mim até hoje, nós conversamos por telefone hoje de manhã, o Wagner disse para mim, Gugu, os dois mascarados são da facção criminosa PCC. Eu sou obrigado a acreditar em quem, Marcelo? No meu profissional. E acredito nele até que se prove o contrário. Eu lhe pergunto o seguinte, quem autorizou a reportagem ir ao ar? Tem que ter alguém que autorizou. Não é um repórter, chefe de reportagem, que autoriza em lugar nenhum. Quem autorizou? No nosso caso, foi o próprio Wagner que autorizou a reportagem ir ao ar, porque naquela semana, se você não sabe, na quarta-feira, o nosso diretor pediu demissão. Nós ficamos sem diretor. Maurício Nunes estava como co-diretor naquele dia. Maurício teve conhecimento da matéria e a matéria foi editada durante o programa. Então, todos que estavam ali, quer dizer, eu não assisti a matéria, o Wagner, eu vou lhe revelar um detalhe importantíssimo. O Wagner fez a matéria, mas não a assistiu editada, porque ela foi editada entre as 7 e as 7h20 da noite. Sei. E eu lhe pergunto o seguinte, Gugu. Então o senhor está me dizendo que o Maurício Nunes, diretor interino do seu programa, assistiu a reportagem? O Maurício também fica no palco comigo. Mas assistiu a reportagem? Não sei se assistiu, Marcelo. Você não sabe. Sabe por quê? A matéria foi editada durante o programa. O Maurício fica sentado do meu lado. Quem conhece o Domingo Legal sabe que, para quem olha a plateia à direita, nós temos vários televisores acompanhando a programação da concorrência, o Ibope, enfim, aquela coisa toda. O Maurício fica do meu lado me dizendo o que devemos colocar ou não no ar, de acordo com a audiência. Se a audiência cai, vamos colocar a matéria X. Se a audiência está se mantendo, vamos colocar a matéria Y. Ele fica do meu lado e o Wagner também fica do meu lado no palco. Então o senhor está me dizendo de que uma reportagem desse teor, que coloca em risco e ameaça a vida de várias pessoas, que fundamentalmente traz uma mensagem que causa um terror à sociedade brasileira, que diz que a polícia em São Paulo, o Estado não manda, quem manda é, teoricamente, o PCC. O senhor quer me dizer que colocou essa reportagem no ar sem que ninguém do topo, do comando do programa tivesse assistido? Nós, repito a você, Marcelo, nós estávamos sem diretor nesse dia. Estávamos como co-diretor o Maurício Nunes, que não fica lá em cima, lá no switcher, como a gente chama. O público talvez não entenda o que seja um switcher, mas é o comando geral. Nesse dia do comando geral, estava lá um dos nossos editores. Um editor foi quem autorizou, então, a colocação no ar daquela reportagem? Exatamente. Então, além do Wagner, também tem um editor que se responsabilizou pela colocação da reportagem no ar. É isso que o senhor está me dizendo? Exatamente. Eu não vi a reportagem editada, o Wagner não viu editada, entretanto, ele a fez. Eu lhe pergunto o seguinte, o senhor não acha uma irresponsabilidade quem lida com um veículo que é uma concessão pública e que leva uma mensagem para milhares de pessoas no seu horário, milhares de mães de família, colocar algo que só apenas ouviu falar sobre o PCC no ar, sem que o senhor tivesse visto, o seu diretor interino, Maurício Nunes, tivesse visto, sem que o próprio autor da reportagem tivesse visto. O senhor não imagina que isso é uma irresponsabilidade de um canal de televisão? Olha, eu imagino, Marcelo, que houve falha. Efetivamente houve uma falha. Essa falha, devido a inúmeros acontecimentos daquela semana, passou desapercebida. Eu encaro dessa forma. Você encara que então foi um equívoco e que por isso isso tem que ser relevado? Olha, Marcelo, você é um homem que apresenta um programa diário e que apresenta inúmeras matérias. Tenho certeza absoluta que a maior parte das matérias que vão ao ar no seu programa você também não vê.
eu quero lhe dizer o seguinte, que as matérias que são fundamentais ou que possam causar qualquer tipo de polêmica ou de intranquilidade a uma sociedade, o senhor pode ter certeza que eu vejo todas. Senão, não vai no ar. E quero dizer o seguinte, tem duas envolvendo esse caso que nos leva agora a essa conversa, e eu acabei de vetar as duas, porque eram acusações e acusações levianas, porque não carregavam provas. Quero lhe dizer que, ao contrário da sua suposição, eu realmente as que são palpitantes ou que possam causar qualquer tipo de transtorno, eu vejo. Eu queria que o senhor me explicasse, se o senhor me permite. Não, deixa eu só fazer uma parte, Marcelo. Claro, por favor. Eu acho assim, você pode realmente ver todas aquelas que são mais, digamos assim, palpitantes, importantes. Mas nestes anos todos, nos seus 33 anos de carreira, você nunca errou na sua vida? Olha, eu quero lhe dizer o seguinte, eu errei mais seguramente do que acertei. Eu não tenho a menor dúvida. Agora, eu nunca errei colocando a vida das pessoas na alça de mira de criminosos. Mas é por essa... Eu posso lhe citar, se o senhor me permite, Sim. já que o senhor me dirigiu uma pergunta, eu quero lhe dizer o seguinte, quero voltar a uma questão inicial. Essa não é uma discussão pessoal, claro, é uma discussão entre dois profissionais. Eu sei disso. Nós somos profissionais, eu lhe respeito extremamente como homem, porque o senhor é um chefe de família, um profissional que desbravou, mas como profissional eu discuto porque me sinto capaz profissionalmente com quilate suficiente para discutir. Quero lhe dizer o seguinte, eu nunca na minha vida coloquei qualquer reportagem que colocasse a vida do cidadão de bem, correto? Em jogo. E mais, eu nunca coloquei uma reportagem no ar, e posso lhe citar aqui um repertório delas, sim, e o que o senhor as conhece bem, nunca que colocasse a sociedade em pânico, né? E eu quero lhe fazer uma ponderação, se o senhor também me permite. O senhor acabou de me dizer ainda há pouco que há uma alternância de matérias, porque existem muitos monitores, o senhor fica olhando a audiência e nesse momento vai trocando conforme a audiência cai e a audiência sobe. Naquela reportagem, o senhor também olhou a audiência? Não, absolutamente, porque a reportagem, ela tinha apenas 10 minutos. E teve início, meio e fim. E já estávamos no finalzinho do nosso programa. A audiência nesse dia, Marcelo, você que é homem de televisão e que eu sei que acompanha minuto a minuto aí ao seu lado direito a audiência, você sabe muito bem que num dia de futebol Brasil-Colômbia, ninguém assiste outra coisa no seu futebol. Você acha que nesse dia eu estava preocupado com a audiência, Marcelo? Sinceramente. Se eu acho que o senhor está preocupado com a audiência? Num dia de futebol Brasil-Colômbia. No momento que o senhor colocou a reportagem no ar, Brasil e Colômbia jogavam? Estavam terminando o seu jogo. Terminando. Foi exatamente naquele instante que entrou a reportagem. Estou certo? Está certo, certíssimo. E exatamente nesses 10 últimos minutos estávamos encerrando o nosso programa para passar para o Silvio Santos. Nossa média daquele dia, veja, você é repito, um homem de televisão, sabe muito bem que o que vale não é o pico do programa, e sim a média do programa. Nós temos 5 horas de programa, nós estávamos nas 4 horas e 50 minutos, faltando 10 minutos para acabar o programa aquele dia. Nós já estávamos perdidos, digamos assim. Então, não havia essa preocupação da audiência, Marcelo. Não havia? Não, claro que não. Quer dizer, o que eu lhe pergunto é se naquele momento em que termina o jogo do Brasil, tem um pequeno espaço de tempo e chama-se então a reportagem do PCC, ameaçando a vida do vice-prefeito Hélio Bicudo, do padre Marcelo Rossi, a minha, do José Luiz da Pena, do Milton Neves, do Roberto Godoy, foi apenas uma coincidência, uma continuidade do programa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Pois não. Eu não sabia que vocês estavam sendo citados.
Quero lhe dizer que, além de meus colegas, você, o Datena, o Godoy, Milton Neves, além de meus colegas, eu tenho ali, não conheço o Dr. Bicudo, mas tenho ali dois grandes amigos, Padre Marcelo Rossi e o governador Geraldo Alckmin. Dois grandes amigos. Eu jamais pensaria em colocar em risco não só a vida dos meus colegas, como desses dois grandes amigos. Eu queria lhe fazer uma pergunta, se o senhor me permite, eu vou sair um pouco da ordem cronológica. Pois não. Porque eu vou voltar ao tema, mas o que eu queria lhe perguntar uma coisa que causou muito espanto para mim, no último domingo no seu programa, não foi o seu silêncio, porque esse era previsível para mim. O que me causou um espanto, mas um espanto muito grande, foi o senhor terminar o seu programa com uma música chamada Tô Nem Aí. Lamentável isso. Foi uma coincidência ou foi alguém, ou por determinação sua, que tamanha coincidência? Lamentável. Você sabe que eu não me havia percebido desse detalhe. Ontem, no seu programa, quando você mostrou, eu falei, não é possível. Dá até a impressão, eu vou te falar uma coisa, dá até a impressão de uma conspiração. Eu nem imaginava, essa é uma música que está, hoje eu peguei aqui a Parada do Sucesso, está em terceiro ou quarto lugar na Parada do Sucesso, e nós usamos sempre músicas de sucesso nas voltas de comerciais. Eu nem me apercebi desse detalhe e digo a você, é realmente lamentável terem colocado uma música de fundo musical. Essa tal música de Tô Nem Aí. O senhor me perdoe, mas eu como um antigo repórter investigativo, eu me atenho aos detalhes, e esse detalhe, tanto quanto a reportagem, me feriu muito, porque me parecia como se fosse um deboche, mas o senhor agora me disse que não foi um deboche, eu então entendo perfeitamente e volto ainda à matéria. Quando o senhor me disse ontem, o senhor disse ontem na Hebe Camargo, que a reportagem foi gravada sábado à noite, tô certo? Hoje eu li no Globo, o rapaz do Globo, o jornalista que eu não conheço, disse que a reportagem foi gravada dia 5. Eu fui no calendário e vi que dia 5 era sexta-feira. Eu liguei para o Erli, o câmera, que prestou depoimento ontem na polícia, e perguntei, Erli, você quer me dizer, por favor, sinceramente, que dia foi gravada essa matéria? Ele falou, Gugu, está nos autos da polícia. A matéria foi gravada sábado, 5 horas da tarde. Então não foi mais à noite como o senhor disse ontem? Era a informação que eu tinha, Marcelo. Então tá, porque eu queria dizer o seguinte, quando o senhor disse ontem no programa da Hebe Camargo, que a matéria foi gravada sábado à noite, a matéria não foi gravada sábado à noite. Eu já tinha visto que não tinha sido, imediatamente eu fui para um laboratório de perícia, ou melhor, liguei para um perito, para que ele me confirmasse a informação que eu tinha, que a matéria foi gravada à luz do dia. Então, aquilo que o senhor disse ontem na Hebe, que foi sábado à noite, agora o senhor retira, tá certo? Perfeito. Ok. Perfeito. Eu lhe pergunto o seguinte, um dos rapazes apontados, eu vou te retirar a palavra rapaz, um dos homens apontados como o autor de toda a arrumação da reportagem, atende pelo apelido de Barney. A polícia o procura, a polícia o investiga e existem 50 homens atrás dele. Eu pergunto ao senhor o seguinte, esse senhor Barney, e eu peço que o senhor, por favor, pondere comigo, que eu devo ter algumas outras informações para que a gente não tenha nenhum problema. O senhor me diria que esse Barney já fez pegadinhas para o seu programa? Marcelo, sinceramente, eu hoje, inclusive no programa da Leonor, pedi para que focalizasse bem de perto uma foto de jornal, está meio desfocada, inclusive, para ver se eu reconheceria este rapaz como atuante em pegadinhas. Eu não o reconheço. Eu nunca vi este rapaz. Pedi a Leonor, inclusive, porque, segundo me falaram hoje, este Barney teria participado de pegadinhas do programa Sérgio Malandro e também do programa João Kleber. Eu acho que no seu arquivo aí, você deve ter uma imagem melhor para que nós possamos visualizar
a figura, porque está um close, muito close, né? E está bem desfocado o rosto dele. Talvez a gente possa visualizar melhor, e eu vou procurar também nos arquivos da SBT, vou procurar esse nome, vou procurar essa imagem, porque da forma como foi apresentado no jornal, eu confesso a você, nunca vi este homem na minha frente. E o senhor também nunca ouviu falar nele na produção do seu programa? Não, absolutamente posso lhe garantir que na minha produção ele nunca trabalhou. Eu quero lhe fazer uma pergunta, se o senhor me permite. Ele já trabalhou também em algum momento como segurança ligado? O Major Telhada trabalhou com o senhor como segurança, tá certo? O Major Telhada trabalha comigo. Ah, ele trabalha? Trabalha. É o seu segurança? Ele é o chefe da minha segurança. Você sabe muito bem que o pessoal da Polícia Militar complementa o seu salário com bicos. Isso, às vistas da lei, parece que é proibido, não é? Mas você sabe que é comum que homens da Polícia Militar tenham outro trabalho para complementar o seu salário baixo, porque o policial militar ganha muito pouco hoje em dia. O Major Telhada continua trabalhando para mim e eu perguntei a ele, Major, este homem trabalhou como segurança? O Major disse, não trabalhou e também nunca foi policial. E também o Major não o conhece? O Major conhece. Ah, o Major, chefe da sua segurança, conhece o Barney? Conhece. O senhor sabe me dizer como? Que é óbvio que o senhor, curioso do jeito que é, o senhor perguntou como ele conhece? Não, eu não perguntei a ele como ele conhece. Não perguntou? Não. Se ele conhece. Agora, você conhece esse Barney? Conheço. Tá. Ah, e ficou só no conheço. O senhor não se preocupou em perguntar como, não é isso? Posso até, atendendo a sua solicitação, seu pedido, posso até perguntar? Perdão, não lhe escutei. Atendendo ao seu pedido, se você assim o desejar, eu posso perguntar a ele. Tá ótimo. De onde é que ele conhece Barney? Ok. E deixa eu lhe perguntar, agora vamos para um campo, depois eu volto no campo da investigação. Mas eu queria ir para um campo, que é um campo agora, do aspecto do mal causado. O senhor tem noção, em algum momento, do mal que o senhor causou para todos nós? O senhor tem dimensão do que aconteceu comigo? Marcelo, tanto eu tenho noção que eu fui ontem à televisão num programa que eu considero neutro para pedir desculpa a todos os envolvidos. Você mesmo, semana passada, sugeriu que eu estaria esperando o meu programa de domingo para falar sobre esse assunto, para dar mais audiência. Lembra-se disso? Lembro perfeitamente. Muito bem. Eu justamente não o fiz domingo para que você não voltasse à televisão e dissesse, está vendo? Eu falei que ele ia esperar o domingo para apresentar suas justificativas para dar mais audiência. E esperei o quê? Por que eu não falei antes? Que eu esperei o primeiro programa ao vivo do SBT, no qual eu pudesse me manifestar. Não, mas eu queria que o senhor fosse mais claro. Eu tenho agora, só para lhe informar, eu recebi um comunicado da produção do João Kleber informando que o Barney jamais gravou pegadinhas para a produção do João Kleber. A informação que o senhor tem é uma informação equivocada. O próprio João Kleber mandou um bilhete para mim informando que jamais gravou pegadinhas. Mas isso no curso da história, nós vamos voltar lá. O que eu pedi ao senhor é que o senhor, por favor, me explicasse se o senhor tem a dimensão exata. Isso não ficou claro para mim. Porque assim, ontem eu ouvi o senhor dizendo que o senhor se achava vítima. Isso, não, eu vítima. Tem uma frase lá, eu também fui vítima. O senhor se acha vítima? Veja só. Se eu fui enganado pela minha equipe, pelo meu chefe de reportagem, eu também sou vítima. Ah, então, mas e se o senhor não foi enganado? Porque nós todos estamos... Se eu não fui enganado, Marcelo... Você foi enganado? Veja, se eu não fui enganado, se realmente eles são bandidos do PCC, vocês todos foram enganados.
Ah, então, vê se eu consigo lhe entender. O senhor diz o seguinte, vê se eu entendi, porque eu vou conversando e vou entendendo. O senhor diz o seguinte, se eu não fui enganado, todos vocês foram enganados. Claro, Por isso a reportagem tem validade de ao ar? Veja. Porque vocês afirmaram que era uma farsa. Então, eu não sei se são ou não são bandidos do PCC. Se forem, vocês falaram que não eram. Mas o que? E aí eu lhe pergunto, e por isso a fita tem validade de ao ar num programa de entretenimento, Marcelo, com uma ameaça à população? Marcelo, absolutamente. Eu concordo com você, querido. Veja, eu acho que você tem toda a razão. Olha, aceito a sua indignação, acho que você tem toda a razão. Imagino o quanto afetou. O bandido referiu-se à família do Datena, em momento nenhum referiu-se à sua família ou à família de qualquer outro dos envolvidos, mas eu repudio profundamente a veiculação desta matéria. Perfeito. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Foi a primeira vez, o senhor disse ontem, no programa da Hebe Camargo, o senhor disse ontem que foi uma semana conturbada, sua mãe ficou doente, seu pai doente, quando seu pai entra no hospital, a sua mãe também cai num leito, né? Isso realmente é um peso muito grande e eu espero, como o senhor já disse ontem, graças a Deus que eles estão bem, porque não há nada na vida mais importante para mim do que pai, mãe e filhos, né? Mas os filhos só existem porque existem pai e mãe. Então, eu reconheço tudo isso. Eu quero lhe perguntar o seguinte, foi a primeira vez que o senhor não vê uma reportagem desse cunho ou nós já corremos o risco de ter tido outro erro no Domingo Legal e que, graças a Deus, não causou? Não me lembro, Marcelo, de ter tido qualquer outra matéria desse gênero. A única coisa que eu me lembro, quando nós cobrimos a rebelião do Carandiru, mas foi uma matéria ao vivo, coisa que todos nós estamos sujeitos a sofrer, não é? Imagens fortes. Outro dia mesmo, alguns programas, eu não sei se o seu exibiu, um homem tentando se suicidar ou se suicidou no ar, dando um tiro na cabeça. E eu fiquei pensando, quando você questionou, Gugu, será que pensou na família dos envolvidos? Também fiquei pensando, puxa vida, todos nós, eu, você, o Datena, Godoy, enfim, todos nós temos que repensar, porque será que alguém pensou na família daquele homem que estava se suicidando naquele momento? Todos nós, Marcelo, eu acho que temos que repensar um pouco essa nossa grande responsabilidade de falarmos e de termos o programa ao vivo. Porque você tem razão. Nesses momentos em que a televisão está sendo, em que nós estamos levando as coisas ao ar, ao vivo, tudo pode acontecer, como o caso do suicídio. Mas quando nós estamos fazendo a diferença, se você me permite uma observação, entre o que você falou, que é um programa ao vivo e aquela reportagem, que ela estava gravada, foi gravada com antecedência, ela foi gravada... Mas você me perguntou outra coisa. 10 minutos de reportagem... Mas você me perguntou outra coisa. Perdão? Você me perguntou outra coisa. Não, eu sei, eu só estou... Agora é porque eu estou conduzindo para outro caminho. Tá. O caminho... Mas você não acha que nós devemos repensar, como disse ontem muito bem o Datena, devemos repensar a nossa responsabilidade, porque a televisão é um veículo muito forte. O Datena ontem mesmo me disse no ar, muitas vezes eu também não vejo todas as matérias que vão ao ar. Eu acho sim, nós temos grande responsabilidade. Eu quero dizer o seguinte, eu não vou cuspir para o alto, tá certo? Porque esse é um mau sinal. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, a diferença entre nós repensarmos as nossas responsabilidades, a diferença está é que eu faço um programa jornalístico.
A diferença é que o senhor faz um programa de entretenimento ocasionalmente com o jornalismo. Não, não é ocasionalmente. O senhor quer que eu posso parar para escutar, por favor, fica à vontade. Não é ocasionalmente, não. Todos os domingos nós temos uma entrada com a Silvana Killing e com o comandante Hamilton. Num helicóptero. Num helicóptero, exatamente. Digamos a 3 mil metros da notícia, não é? Veja, com matérias pré-gravadas. Com matérias pré-gravadas. Claro. O que eu quero dizer é o seguinte, em decorrência disso tudo, o que o senhor espera mudar na postura do seu programa? Olha, eu vou seguir um conselho que até é da minha irmã. Veja tudo e não confie em ninguém. É triste dizer isto, mas eu estou já aplicando isto no meu programa. Veja, eu não vi as músicas domingo e, no entanto, você levantou aquela música da cantora Luca. Não, no final a música é Tô Nem Aí e o senhor com uma alegria monstro no rosto, como se nada tivesse acontecendo. E tinha acontecido uma tragédia na nossa vida, né? O que me causou indignação, se o senhor me permite um instantinho... Mas você não deixa eu terminar o raciocínio, Não, por favor, então, fica à vontade. Deixa eu terminar o raciocínio. Pois depois, então, fica, porque é só para explicar, foi, na verdade, um data vênia, não é? O que eu quero dizer é o seguinte, quando eu olho o senhor tem uma qualidade que me impressiona, né? O seu sorriso é cativante, não é? O seu jeitinho de conduzir o programa é cativante. Eu vi domingo de fio a pavio e é cativante. Só que quando o senhor se torna muito cativante e a minha vida e a dos meus companheiros estão em risco e termina com Tô Nem Aí, aí realmente eu lhe explico o seguinte, tá certo. É o que eu disse no início do programa. Ontem o senhor também estava cativante. O problema é que as lágrimas que rolam dos olhos nem sempre rolam do coração. E nem sempre o que a gente diz com a boca sai do nosso coração e às vezes sai do nosso cérebro. Eu não sei até que ponto, se o senhor é capaz de me dizer, e eu tenho certeza que o senhor não veio aqui para fugir à verdade, e nem isso aqui, eu já disse aqui no início, eu não vou lhe pegar no colo, né? Até porque não tenho por que fazê-lo, não é verdade? Eu acho que o nosso respeito, o respeito que o senhor tem por mim e que eu tenho por o senhor, é exatamente baseado num princípio que eu espero que esteja nessa reportagem, que é a verdade. É ela que vai permear toda a nossa linha de raciocínio. Eu acredito muito na polícia e na justiça. Pois é, então o que eu quero lhe dizer antes de nós chegarmos na polícia e na justiça, né, e o senhor, infelizmente, corre um risco muito grande, porque prepara um artigo complicado do Código Penal que pode atingi-lo, e eu vou adiantar aqui, já para o senhor, o que eu quero dizer é o seguinte, é que ontem, por exemplo, qualquer pessoa ficava cativada, eu também fiquei com o seu choro cativado. O problema é que, como agora, eu queria estar olhando no seu olho, porque a alma transborda pelo olho, porque é a janela da alma. Então, quando eu ouvi, Gugu, domingo, um negócio tocando, o senhor dizendo, termina o domingo, legal, um riso de orelha a orelha, como se nada tivesse ocorrido na vida de pessoas que o senhor chama de companheiros. Companheiros de profissão, colegas, foi o termo que o senhor usou, de profissão. Nesse momento, toca uma música, Tô Nem Aí. Eu já lhe disse, repito, e vou repetir pela terceira vez. É bom. Já lhe disse que esta música foi uma infelicidade e que, diante dos acontecimentos, até isto eu vou começar a relacionar em meu programa. Relacionar, não é verdade? Claro, com certeza. Me diga o seguinte, nesses seus dias de reclusão, né, de silêncio, eu imagino que o senhor devia estar acompanhando tudo, porque o senhor, na verdade, não chegou onde chegou porque o senhor não tenha um olhar de águia, não é? O senhor tem olhar de águia e voo de águia,
não é? Então, nesses dias todos, se o senhor tivesse que me tirar uma lição humana do que o senhor viveu, não é uma lição profissional, não. Vou cuidar, vou não cuidar. Eu quero saber, não é se condoer de mim, porque eu faço a minha correria. O senhor viu aí o quanto de prova eu arrumei, né? Eu disse, eu sou um repórter investigativo. Eu estou aqui como apresentador, mas mexeu numa bomba meia complicada, porque até reexercitei um pouco a minha vida. Qual é a lição humana que o senhor tirou, mas para o senhor mesmo? Não é aquela lição que eu vou transmitir para os outros, é a sua interior. A dor que o senhor sentiu e do que o senhor tirou daí? Marcelo, eu também já disse e vou repetir. A dor que vocês sentiram, a repercussão negativa que vocês tiveram, eu também tive junto à minha família. E posso lhe dizer que nada é mais importante do que a nossa família. E quando qualquer atitude nossa, em nosso trabalho ou fora de nosso trabalho, afeta a nossa família, nada vale. Nada vale, não é verdade? É verdade. É verdade, Marcelo. E eu lhe pergunto o seguinte. Ontem o senhor Naeb Camargo trouxe uma questão. A questão dos seus pais. Eu vou agora deixar no campo que o senhor manobra melhor, que é o campo sentimental. Né? No campo sentimental o senhor manobra muito bem. Não é à toa que o senhor faz o programa que o senhor faz, né? Ontem eu vou lhe dizer com toda a pureza da alma. Se a Hebe chorou, se eu estou do lado, eu lhe pego no colo. A única questão é que eu sou o ferido. E eu lhe digo o seguinte, a minha dor não invalida o respeito que eu tenho pelo senhor. A minha dor não invalida, né, todo aquele gugu que eu via pela televisão. Mas a minha dor me faz pensar por que o senhor, ao ver os nossos... E ontem o senhor não respondeu na Hebe isso. Por que o senhor, ao ver os nossos nomes citados, o senhor não teve o respeito, a consideração profissionais e o respeito humano de nos telefonar? Porque o senhor deve ter ligado para o padre Marcelo Rossi. Não me diga que não ligou. O senhor não ligou para o padre? Não liguei. Não ligou. Então, mais grave ainda, por que o senhor não ligou nem para o seu amigo e nem para aqueles que o senhor chama de colegas? Então, o senhor não pegou um telefone, como hoje, mandou a sua assessora, que eu não tenho direito de dizer o nome dela? Por que o senhor não ligou para dizer, Marcelo, eu não te conheço, me desculpe, eu nem sabia que aquilo é ao ar, não. Ficou aquilo logo depois do programa. Você, atenção, hein? Você cortou o final da minha frase. No dia em que foi exibida a matéria, você cortou a minha frase. Eu sei a frase que é que eu lhe diga? Eu estou solidário com meus companheiros. Ok, eu também estou solidário com as pessoas que morreram em Bagdá. O problema é que entre eu estar solidário com as pessoas que estão em Bagdá e estar lá conversando com elas, tem uma diferença. Eu estou solidário, que ninguém tem culpa das besteiras que o Bush fez, do que caiu na Torre Gêmea, mas nem por isso eu fui lá. Uma coisa é a gente estar aqui solidário na televisão, né? A gente que desfruta do espaço. A outra é ter o companheirismo e o sentimento humano de dizer, Marcelo, eu vou investigar o que é. Datena, já que o Datena parece que também é seu amigo, eu vou investigar. Padre Marcelo Rossi, por que o senhor não fez isso? Era um gesto tão digno, tão humano, tão carinhoso, com pessoas que lhe admiram. Marcelo, você pode não acreditar. Eu acredito, mas vai falar. Eu vou lhe dizer uma coisa. Uhum. Eu imaginei, eu, por exemplo, gostaria... Se eu estivesse sendo ameaçado por quem quer que seja, eu gostaria de ser avisado. Eu, no meu íntimo, quando acabou a matéria, eu achei absurdo aquela cena da arma, aqueles homens falando daquele jeito, dizendo que quem mandava em São Paulo eram eles, etc. e tal. Mas eu não podia imaginar que
vocês que fazem programas policiais, que recebem ameaças de morte e que dizem nas revistas o tempo todo que recebem essas ameaças de morte, nunca pude imaginar que vocês se ressentiriam tanto ao saberem mais uma vez que estavam sendo ameaçados. Quero lhe dizer, já que o senhor não sabe, eu vou lhe dar uma palavra. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O senhor anda com segurança? Não, normalmente não. Mas o senhor acabou de me dizer que tem um chefe da sua segurança, claro, mais uma telhada. O dia que eu vou trabalhar, aos domingos, eu uso um segurança. Porque você sabe muito bem que quando a gente tem determinadas rotinas, o bandido ele entende que deve seguir uma rotina para pegá-lo em algum lugar. Então é isso que eu quero lhe dizer, se o senhor me permite. Pois não. O senhor coloca no ar uma ameaça em rede nacional, num programa muito visto. O senhor que diz que, de repente, tem uma rotina e por isso tem uma segurança comandada por um major da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O senhor acha que nós somos o quê? Vidraça que não quebra? Não, nós não... será que o senhor... Me perdoa, o senhor falou, eu queria ponderar para que a gente saiba. Porque talvez o senhor possa ir a outros programas, eu tenha ido, e vão lhe contemplar com todos os carinhos, e eu também lhe dou o carinho necessário. Mas quero lhe dizer, o senhor colocou a minha cabeça na alça de mira, então sejamos justos. Eu quero dizer ao senhor... O senhor não poderia imaginar que este mesmo crime que lhe apavora é o mesmo que nos apavora e mais, que todos nós temos parentes esses que não tem nada a ver com a nossa profissão. E é isso que eu digo ao senhor. Será que não seria o caso? Quantas pessoas tem na sua produção? 20, 10, 40, 50? Nas suas empresas? 50, 100? Quantos assessores o senhor tem? Será que não era humano, pegar um telefone e dizer, olha, se você não viu, fique atento. O senhor achou que nós não podíamos, não teríamos essa dimensão e esse medo? Pois se o senhor não sabe, eu quero lhe dizer o seguinte, todo valente é covarde, mas toda pessoa que tem uma dose de coragem, ela tem medo. Eu tenho medo. Eu não sou valente, o senhor não me vê na televisão e jamais verá eu de dedo em riste, dizendo, tira daqui, faz isso, eu sou... Estou fora disso. Estou fora disso porque eu sou um jornalista. Eu sou um jornalista que preza o respeito por todos, até pelo bandido. Que quando eu vou lá onde eles estão, eles me respeitam. Não passou pela sua cabeça, em momento algum de netos, apenas tem 2, filhos, mães, mulheres, o senhor que ontem na Hebe Camargo, com tanta leveza e com um olhar compungido, e nós também ficamos, não tenho a menor dúvida, quando o senhor falou do seu pai entrando com um problema de uma embolia que podia chegar ao cérebro, a sua mãe que logo depois cai e vai para um outro apartamento do mesmo hospital, a dor que o senhor sentiu, o senhor não imaginou que essa dor que o senhor sente é a mesma dor que nós sentimos? Imagino que sim. E só queria lhe dizer o seguinte, o senhor também tem segurança, o senhor também se protege. E quero lhe dizer que o mesmo sentimento que o senhor tem pela sua família, eu tenho pela minha. Eu só vou fazer uma observação apenas para lhe corrigir. Eu já há muito tempo ando sem segurança, muito raramente eu usei segurança na minha vida. Agora eu estou cercado por um batalhão para minha infelicidade. Não pelos seguranças, porque eu conheço todos eles, mas porque eu perdi a minha privacidade. O senhor provocou uma perda para mim que é irreparável, o meu direito de ir e vir. Eu andava sozinho, tranquilo, e todos os que me conhecem sabem que eu era a pessoa com a cabeça mais fresca, até por um motivo. O motivo esse se chama o seguinte:
mesmo quando eu entrevisto os bandidos, lá fora, eles soltos, ou mesmo quando eles estão presos, eu os entrevisto, eu proíbo que alguém meu ou da minha família vá colocar no ar a família deles. Toque qualquer assunto da família por uma coisa é que um homem faz, outra coisa é o que esse homem faz com a família do outro. Né? O senhor ontem, qual é o amor que o senhor tem com seus pais naquela semana que o levou a se perder a essa ordem de nem ver a matéria do seu programa? Ora, Marcelo, se você é um homem tão ligado à família, você deve saber qual é o nível de amor que um bom filho tem pelo seu pai e pela sua mãe. Claro. Eu acho que você está entrando por uma seara. Está bom que você está dando 11 pontos de audiência, você está com bons índices. E você... Tenho sempre, eu lamento informar o senhor, eu sempre tenho, graças a Deus, índices de audiência, e às vezes não tenho, mas como a Hebe Camargo lhe ensinou ontem, às vezes 3 pontos, 4 pontos de audiência não significam nada para um homem da sua grandeza. Ela ontem lhe deu essa lição. O senhor não gostou dessa lição ontem? Olha, eu aprendi muito ontem com ela, hein? Eu também aprendi, gostei demais. E gostei muito também de poder conversar com você neste momento. Eu também. Gugu, para nós encerrarmos. E quero dizer que vou ter que desligar, tem uma outra entrevista em outro canal. Para nós encerrarmos, eu queria que a última palavra, evidentemente, fosse sua. Quero dizer que a nossa entrevista foi firme, foi dura, mas que eu não fiquei momento algum sem resposta. E é exatamente isso que toda a sociedade espera, que quando alguém cometa alguma coisa, que não deixe de dar resposta. Eu quero que, por favor, a última palavra seja sua, o tempo que você quiser, que você, por favor, possa dizer o que o seu coração sente e que, por favor, eu também quero agradecer mais do que nada a correção de encarar uma entrevista dura, difícil, mas que o senhor, mais do que nada, se saiu firme, bem e respondeu a quem realmente o senhor tem que responder, que é a sociedade brasileira. Por favor, Augusto Liberato. Olha, mais uma vez, a você, como pessoa, como ser humano, Marcelo Rezende, minhas desculpas. Quero dizer que aprendo muito com você, porque eu me formei em jornalismo pela Casper Libero, conheço o seu trabalho, o seu passado e as grandes matérias investigativas que você fez. Na verdade, eu vou te confessar algo que eu nunca tinha revelado. Meu sonho lá atrás, ao entrar na faculdade de jornalismo, era ser um repórter investigativo. Ótimo. Tenho uma admiração por você e pelo Roberto Cabrini. Muito obrigado. Já tive a oportunidade de dizer isso ao Roberto Cabrini e digo agora a você. Muito obrigado. Algumas das matérias que você fez realmente eram aquelas matérias que um dia aquele jovem, que hoje já não é mais tão jovem, sonhava um dia poder fazer. Eu aprendo, acho que todos nós, a cada dia que passa, aprendemos um pouco com os nossos erros. Eu errei, creio e quero crer que aprendi um pouco mais com este meu erro. Grande abraço a você. Obrigado, Gugu. Uma boa tarde. E o dia que quiser algumas explicações sobre reportagem investigativa, fique à vontade, por favor. Boa tarde. Boa tarde.